Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E hoje já é véspera de mais um jogo do Vasco, mas agora pela Copa do Brasil. Partida tão importante que o canal Atenção Vascaínos já viaja hoje para a capital de Goiás para acompanhar esse jogo entre Vasco e Atlético Goianiense. O elenco do Vasco treina pela manhã e também viaja para Goiânia e a gente vai trazer detalhes importantes sobre essa partida e uma pergunta: por que o Vasco não enfrenta o Fluminense em São Januário? Vamos trazer detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante, que tem um parceiro, é a 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma plataforma para apostas esportivas a maior do planeta. Você que ainda não tem um cadastro na 1xBet, faz o seguinte: no primeiro comentário vai ter um link, você clica, faz o seu cadastro e vai ter a sua primeira aposta dobrada. É só colocar a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter, além de dobrar a sua primeira aposta, um bônus de R$3.000. Isso mesmo, R$3.000 nessa parceria entre canal Atenção Vascaínos e 1xBet, parceira aqui do canal, a maior plataforma para apostas esportivas. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, véspera de mais um jogo do Vasco e agora pela Copa do Brasil. Vamos trazer detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante, mas eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal é de graça, não custa nada. É só você ter a sua inscrição e depois você aciona o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo ou uma live, você vai receber a notificação através do YouTube. E deixa o like nesse vídeo que é importante. É só clicar no curtir, não custa nada. E compartilha, aí você tira 10. Você copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalhando para todo mundo e chamando a rapaziada para assistir os vídeos muito importantes com muita notícia aqui no canal Atenção Vascaínos. E o Vasco entra em campo amanhã, 9h30 da noite, contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo, vale, por exemplo, o primeiro jogo das oitavas de final. O jogo depois da volta vai ser em São Januário, na próxima terça-feira, mas o jogo hoje também é muito importante pela Copa do Brasil. Inclusive, o Vasco vai fazer esse jogo contra o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Você está vendo foto aí do estádio em Goiânia, mas depois vai receber esse jogo em São Januário. E vale uma boa grana, além da classificação para as quartas de final dessa competição. O Vasco, que treinou ontem após a derrota fora de casa para o Grêmio, já treinou no CT Moacir Barbosa. Você está vendo algumas imagens dos treinamentos do Vasco realizados e também feitas pela Vasco TV. Muito bacana o treinamento. O Vasco treina mais uma vez hoje e já viaja para Goiânia. E o técnico Rafael Paiva tem algumas dúvidas em relação ao elenco que viaja para Goiás e também ao time. E quem vai trazer todos os detalhes sobre o time do Vasco é ele, Joel Silva, que viaja hoje para Goiânia para acompanhar essa partida. Conta pra gente, Joel. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Enfim, aqui em Chapecó, o sol saiu, mas a temperatura não aumentou. São 10 graus aqui na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Eu estou me despedindo da cidade. Daqui a pouco embarco para Goiânia, onde o Vasco enfrenta amanhã o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O time, inclusive, está treinando neste momento no CT Moacir Barbosa, o último treino antes dessa partida importante e decisiva, na qual o Rafael Paiva trata como o jogo do ano.
A expectativa é de que Adson, recuperado de dores musculares, que foi poupado contra o Grêmio, esteja relacionado, evidentemente, e entre os titulares. A tendência é de que essa seja a única mudança. Ele entra no time no lugar do Emerson Rodrigues. O Maicon também vai ser avaliado nesta terça-feira, ele que foi substituído na derrota para o Grêmio com dores musculares, né, vai ser reavaliado, mas a tendência é que também vá para o jogo. Então, o time está treinando, o Rafael Paiva vai estar ajustando ali a melhor formação para esse importante confronto diante do Atlético Goianiense. Lembrando que o Vasco, na última vez que esteve no Antônio Ascioli, recentemente venceu por 1-0, gol do David, mas só que pelo Campeonato Brasileiro. Agora tem que mudar a chavinha, é jogo mata-mata, jogo decisivo pela Copa do Brasil. Tá falado, Emerson? Um abraço, tamo junto e até a próxima. Há essa dúvida sobre essa questão de poupar ou não o zagueiro Maicon. E o atacante Adson, que foi poupado do jogo contra o Grêmio, está ok? Já pode jogar nessa partida? Eu vou fazer o seguinte, vou perguntar a Jean Faísca. E aí, Jean, você acha que vale poupar novamente o Adson e agora também o Maicon, já que saiu sentindo no jogo contra o Grêmio? Responde pra gente aqui no Bom Dia Gigante. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Quando se fala em preservar jogador, é preciso fazer uma diferenciação. Existem, hoje, inúmeras possibilidades de você fazer exames para descobrir se o jogador está mais propenso a algum tipo de lesão ou não. Algo que é identificado. E também tem o próprio jogador, que pode e precisa ser ouvido sobre a sua condição de jogo. Por exemplo, no último final de semana contra o Grêmio, o Adson foi poupado. Ele que já vinha há um bom tempo sentindo algo e foi preservado nesse confronto. E agora temos também o problema do Maicon, que saiu sentindo aí um desconforto no confronto do último domingo. Para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, eu percebo que não dá para ficar poupando o jogador. Principalmente o Adson, que a gente sabe a falta que ele fez nesse último jogo. Talvez, pela condição do gramado, o Adson nem teria, assim, tanto destaque. Só que, nos últimos jogos, ele vem sendo aí um dos destaques dessa equipe do Vasco. E a gente não pode esquecer que a Copa do Brasil é mata-mata. Não dá para você guardar o jogador para uma próxima etapa. Se o Vasco não passar do Atlético Goianiense, acabou. Agora, claro que, como eu falei anteriormente, é uma questão clínica e uma questão do jogador. Eu acho que o Adson deve voltar e o Maicon precisa ser avaliado. É óbvio que se o Maicon tiver aí algum tipo de desconforto que possa virar uma lesão mais para frente, você segura. O Vasco acho que pode compor aí perfeitamente com o Rojas, essa zaga com o Léo, para o confronto de amanhã. No mais, é ir com força máxima. O Vasco precisa e deve eliminar o Atlético Goianiense por uma questão técnica e também uma questão financeira, que a gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição que financeiramente é muito interessante para os clubes. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança.
Olha, e tá gerando uma polêmica esse jogo Vasco e Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli pela questão dos ingressos. A diretoria do Dragão divulgou que os ingressos para os visitantes estavam abertos ontem, mas um valor muito absurdo. R$300. Se você compra na internet, ela tem que pagar uma taxa de 45, ou seja, R$345 para ver esse jogo Vasco e Atlético Goianiense. Mas tem muito torcedor do Vasco reclamando, vindo aqui nas nossas redes sociais, reclamando, e a gente vai trazer aqui 2 torcedores do Vasco de Goiânia que estão reclamando bastante sobre uma questão importante que pode ferir, inclusive, o Estatuto do Torcedor. Vamos ouvir o relato de 2 torcedores do Vasco aqui nesse Bom Dia Gigante. Nós estamos aqui em Goiânia com muita dificuldade de comprar ingresso para o jogo. Eu, particularmente, já desisti de levar minha família. Um clima desnecessário de torcidas que não são inimigos, não tem problema nenhum. O torcedor do Atlético muito tranquilo, muito parceiro. E geralmente tem um outro time, muitas vezes o Vasco. Uma desnecessidade total desse clima bélico criado aí, né? E muita gente desistindo porque o preço está muito elevado, né? Espero que a gente consiga melhorar isso. Tamo junto. Um abraço. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos do canal Atenção Vascaínos. Meu nome é Hugo. Falo diretamente aqui de Anápolis, Goiás, 40 km de Goiânia. Sou sócio torcedor do Vasco, sou membro do canal e venho falar aqui sobre a dificuldade na aquisição dos ingressos para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Pelas redes sociais do Clube Goianiense, eles começariam o início das vendas dos ingressos para o torcedor visitante a partir de segunda-feira, né? O que durante o dia todo nós ansiosos, né, e dispostos a pagar um preço absurdo de R$300, né? Muitos colegas aqui nas redes conversando e nada deles divulgarem. Teve alguns torcedores que chegaram a quererem ir no Procon, procurarem os direitos, porque pela lei eles têm 72 horas para poder colocar os ingressos à venda. Enfim, quando foi 8h05 da noite, eles soltaram os ingressos pelo site deles. E torcedor ávido por ir ao jogo, pelo momento vivido pelo Vasco, pelas novas contratações, estamos aqui, sem saber como é que vai ser esse clima, porque o presidente do Atlético, o senhor Adson Batista, publicou nas redes do clube um vídeo depois do último jogo do Clube Goianiense sobre dificuldade, né, em relação a juiz, a arbitragem, e como é que fica esse clima, como é que a gente chega no estádio uniformizado, com a camisa do clube, e quem garante que a gente não vai ter alguma picuinha, alguma coisinha aí. Então fica esse alerta aqui, esse desabafo de um torcedor que sempre que o Vasco joga, está em todos os jogos, e gostaria muito de entender qual é essa postura do presidente do Atlético, né? Então a gente fica aqui na angústia, na torcida que nada aconteça, que seja uma partida íntegra, sem favorecimento para nenhum dos lados, tá? Um abraço a todos, saudações vascaínas. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E saiu o árbitro para essa partida entre Vasco e Atlético Goianiense. Quem vai apitar o jogo é o gaúcho Rafael Klein. Ele que é da FIFA, tem que ficar de olho porque ele também gosta de enrolar as partidas. Uma informação importante para quem quer assistir o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Será sábado contra o RB Bragantino em São Januário. Os ingressos já estão esgotados. Mesmo assim, de vez em quando o Vasco solta uma carga extra. É bom ficar de olho no site sociogigante.com. E o Vasco não tem nenhum jogador suspenso para essa partida pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. E para finalizar, uma informação importante. O Vasco já passou de 60 mil sócios torcedores nessa campanha nova depois da contratação de Felipe Coutinho, a torcida do Vasco começando a voltar a ser sócio do Vasco. Muito importante essa iniciativa.
Todo dia no supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais, uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC, e a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080 Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E outro recado aqui no canal Atenção Vascaínos é das lojas Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes, relógios, joias e acertar o presente para a pessoa que você ama. Vá na Pompador, o endereço dele está aqui na tela. Siga a Pompador no Instagram e você pode ir lá no Barra Square e comprar o presente para a pessoa que você ama com essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Lojas Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora para tudo que você está fazendo, que vai chegar Flávio Dias com informações importantes e uma pergunta. Por que Vasco e Fluminense no próximo dia 10 não vai ser realizado em São Januário? E o Flávio tem a resposta. Conta pra gente, Flávio, bom dia! Fala, Emerson e amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante. O Vasco joga amanhã contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli e jogou no último domingo em Chapecó, na Arena Condá, contra a equipe do Grêmio. Os adversários jogam aonde querem. O Atlético Goianiense tem seu estádio. O Grêmio está com o estádio em condição inadequada para o jogo, esperando liberação por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, e escolheu a Arena Condá. Ruim para a logística, um gramado muito castigado, e o Vasco teve que enfrentar seu adversário lá. No entanto, quem tem a própria casa, São Januário, como Vasco, não pode jogar as 19 partidas que tem direito de jogar em casa, simplesmente porque as autoridades de segurança do Rio de Janeiro vetam, e vetam por motivos muito mal explicados. A gente vai ler a nota que nós recebemos ontem do Batalhão Especial de Policiamento de Estádios, com as razões pelas quais o jogo Vasco e Fluminense não será realizado em São Januário. Dá para notar nitidamente uma má vontade enorme, ainda, apesar de tudo aquilo que o Vasco passou ano passado junto ao Ministério Público e conseguiu atender, como, por exemplo, tornar o estádio totalmente acessível por questão de leitura facial. Na nota, inclusive, há informações sobre membros infiltrados de torcidas que estariam banidas dos estádios, o que causa estranheza, porque a partir do momento em que há uma entrada no estádio por leitura facial, como infiltrados entram? Bom, a gente vai ler a nota para que o torcedor do Vasco saiba. Aqui é assim, a gente disse que ia correr atrás, estamos trazendo a informação por que o Vasco não pode jogar clássico, principalmente contra Fluminense e Flamengo, em São Januário. A vistoria técnica anual de segurança dos estádios realizada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar por meio do seu Batalhão Especial de Policiamento em Estádios veda a realização de clássicos estaduais no estádio de São Januário, que pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A exceção são os clássicos contra o Botafogo de Futebol e Regatas, conhecido como Clássico da Amizade, em que há um ambiente de boa convivência e sem um histórico de confrontos entre as torcidas de Vasco e Botafogo. Vale salientar que a vistoria obedece a um dos artigos da Lei Geral do Esporte. O laudo aponta que o estádio de São Januário tem uma estrutura interna e externa peculiar, que torna muito difícil promover a plena segurança dos frequentadores. O documento também cita a dificuldade no trânsito das viaturas no entorno do estádio, em virtude das grandes aglomerações de pessoas e a capilaridade das vias da região, que possibilitam ocorrências de emboscadas e a fuga de torcedores violentos, como sendo um dos principais fatores para a proibição de clássicos estaduais no estádio de São Januário. Dados de inteligência do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios apontam ainda que dentro da torcida do Vasco existe a presença
presença de grupos de torcedores infiltrados, composto por indivíduos ligados a torcidas organizadas que se encontram banidas de frequentar estádios por força de uma decisão judicial, que são os principais responsáveis por praticar atos criminosos nas partidas realizadas no estádio do Vasco. Sobre as partidas envolvendo torcidas organizadas de outros estados, cabe destacar que esses grupos chegam ao Rio por meio das chamadas caravanas, que são escoltados por equipes da Polícia Militar desde o primeiro momento em que os ônibus acessam as divisas do estado do Rio de Janeiro até o local onde será realizada a partida. É isso, durma-se com esse barulho. O Vasco não pode jogar nem contra o Fluminense, nem contra o Flamengo em São Januário. E a dúvida fica no ar. Aonde está a isonomia do Campeonato Brasileiro? E também, daqui a 3 anos, com o estádio de São Januário, todo ele remodelado, mas o entorno será mantido, com melhorias estruturais e não alargamento de vias, por exemplo. O estádio continuará a não poder comportar jogos em que as torcidas de Fluminense e Flamengo estarão presentes? Ora bolas, parece desculpa de quem não tem competência para se estabelecer. Enquanto isso, o Vasco espera negociar até o final e sim, ter Vasco e Fluminense jogando no Engenhão. Local onde não tem nenhuma possibilidade de problema. Só que não, né não, Emerson? Grande abraço, a gente se vê logo mais no Avenirs. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. É inacreditável o poder público dar essa nota oficial, praticamente colocando a culpa em si. Não tem mais como o governo do estado e a Secretaria de Segurança, junto com o Batalhão de Polícia Especial de Estádios, dar segurança para o torcedor e assistir Vasco e Fluminense em São Januário. É um absurdo. Isso já aconteceu em vários momentos, não só agora há pouco, não só antigamente, mas há poucos anos já tivemos Vasco e Fluminense em São Januário e nada aconteceu. É uma vergonha o governo do estado não poder dar segurança para os torcedores. E por isso o Vasco vai jogar com o Fluminense no Newton Santos, como se fosse uma coisa muito diferente. É uma vergonha e, mais uma vez, o Vasco sendo prejudicado. O Vasco que tem estádio e não pode jogar nele, a questão de clássicos com os times do Rio. Absurdo. Mas a gente fala aqui e deixa você também comentar. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Comenta aqui embaixo, a sua participação é muito importante. E claro, agradecer você que está assistindo nossos vídeos, deixando sempre a sua inscrição, o like nesse vídeo, acionando o sininho das notificações, compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais e também ajudando através do projeto LivePix. Você está vendo aí o QR Code na tela? Ajude o canal Atenção Vascaínos nessa cobertura de todos os jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vai ter um profissional do canal Atenção Vascaínos em loco, como aconteceu em Chapecó e vai ter novamente em Goiânia. O Joel Silva, que foi a Chapecó, vai também para Goiânia trazer esse resultado importante contra o Atlético Goianiense. Então você pode ajudar. Passa a câmera do seu celular nesse QR Code, vai abrir no site que eu coloco o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante. Grande abraço a todos vocês. Ótimo restante de terça-feira. Hoje tem live do meio-dia com o Sérgio Kind lá no canal AV+. Você que não conhece, corre lá no AV+. Depois vai ter o Tabela do AV e à noite tem o AV News com muitas informações. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!